Bom dia a todos. A APIMEC São Paulo, dando continuidade ao ciclo de apresentação de companhias abertas com a nossa associação, tenho o prazer hoje de fazer a reunião pública com a B3, SA Brasil Bolsa e Balcão. A B3 faz parte do Novo Mercado e queria informar também que, além do público aqui presente, dos analistas e investidores, está havendo transmissão via internet. A mesa está sendo composta hoje, à minha direita, com o senhor Daniel Sonder, que é CFO da B3, e a dona Marcela Bretas, diretora de Relações com Investidores. Eu passo, então, a palavra ao senhor Daniel Sonder para as considerações iniciais e para dar início à apresentação. Muito obrigado, Harold. Prazer, como sempre, poder fazer essa reunião da APIMEC, receber todos vocês sob o patrocínio aqui da APIMEC, que cumpre um papel super importante no desenvolvimento do nosso mercado. Então, queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Nós vamos passar rapidamente por alguns slides que falam sobre o desempenho do quarto trimestre de 2019. E depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Então, isso aqui acho que vocês conhecem, são os nossos disclaimers, mas sempre importante. E vamos lá. Nós tivemos... Desculpa. Está meio defasado aqui. Então, a gente teve no ano de 19 realmente um momento diferente de desenvolvimento do mercado de capitais. A taxa de juros historicamente baixa no Brasil está certamente trazendo uma demanda por mais negócios, maior sofisticação e maior diversificação dos portfólios dos nossos investidores. Isso gera uma demanda grande por produtos que a B3 oferece e pelas nossas plataformas e, ao mesmo tempo, também gera uma maior oferta de títulos financeiros, porque a redução da intervenção do governo nos mercados de financiamento tem trazido mais companhias para o mercado de capitais como fonte de financiamento de longo prazo, tanto na modalidade de dívida como na modalidade de equity. Então, esses efeitos combinados têm sido extremamente importantes para os nossos clientes emissores e para os nossos clientes investidores e, por consequência, para todo o segmento de intermediação e de bancos que trabalha ao redor da B3. Isso, obviamente, nos orgulha muito, porque isso tem trazido volumes recordes para as nossas plataformas. A gente fica muito feliz de poder contar para vocês um pouco sobre esses números e de dizer que a gente atendeu aos anseios dos nossos clientes e conseguiu servir eles de forma adequada através dos nossos produtos e serviços e da robustez da nossa plataforma. Se a gente olhar um pouco os números aqui nesse slide, é interessante a gente observar que teve um aumento importante na alocação para mercado de capitais nas carteiras de fundos de investimento, aqui do lado esquerdo, né, saindo de 15% do total da indústria para 20% do total da indústria, assim como houve um aumento muito significativo na captação em ofertas públicas no ano, que chegou em 89 bilhões de reais. O número de contas na depositária subiu de 800 mil contas no final do ano anterior, 2018, para 1.700.000 contas no final de 2019. Isso eu estou falando de contas primordialmente de indivíduos que abriram contas através das corretoras e têm posições pessoas físicas, né, que têm posições na depositária. Então, um aumento aí muito significativo de crescimento nesse número de contas, né? Quando a gente olha o desempenho operacional da companhia, a gente vê um crescimento dos diferentes tipos de negócios que acontecem aqui. Então, se a gente olha o mercado de ações à vista, um crescimento de 41% no ADTV,
o mercado de derivativos listados, um crescimento de 31% no volume diário negociado de contratos, 14% nas transações de renda fixa do segmento balcão e no segmento de financiamento de veículos, onde a gente faz o registro dessas transações, 11% de crescimento. Do ponto de vista da estratégia da B3, a gente também tem avançado em assuntos extremamente importantes, né? Quando a gente olha os pilares do nosso sucesso, a gente acredita que são 3 principais fatores que vão determinar o sucesso da companhia frente a seus clientes e frente às oportunidades de mercado. Primeiro, a gente tem que ser muito capaz de desenvolver os produtos que o mercado precisa nesse momento de maior sofisticação e profundidade do desenvolvimento do mercado de capitais. E a forma como a gente demonstra isso é através do nosso roadmap de produtos. Então, a gente entregou mais de 40 produtos e serviços desde a divulgação do primeiro roadmap em agosto de 2018 e continuamos com esse desenvolvimento. Essas informações são frequentemente divulgadas ao mercado, aos nossos clientes, de qual caminho que a gente quer percorrer para oferecer oportunidade de crescimento para os negócios dos nossos clientes. O segundo pilar importante é a nossa excelência operacional, a robustez dos nossos sistemas e a forma como a gente atende os nossos clientes. A disponibilidade das plataformas e sistemas da B3 foi de 99,96% durante um ano, um índice altíssimo, comparável com as melhores bolsas do mundo. A gente se orgulha muito disso, é parte de um enorme esforço de boa parte da equipe aqui da B3 e é evidentemente um dos valores mais críticos dentro da companhia que a gente promove, essa questão da excelência operacional, da nossa robustez, da nossa capacidade de lidar com o mercado que vai crescer e vai se desenvolver. E o terceiro pilar do nosso sucesso de longo prazo é trabalhar numa tarifação que seja equilibrada e adequada para os anseios também dos nossos clientes e que fomente o crescimento dos diferentes tipos de negócios. Então, no final do ano passado, como exemplo disso, nós divulgamos uma nova tabela de preços para o mercado listado de ações e também de balcão, que vão ser implementadas ao longo de 2020, e isso traduz uma manifestação que a gente já tinha feito antes de compartilhar com os nossos clientes a alavancagem operacional que o nosso negócio permite. A gente também avançou em algumas ações estratégicas definidas no nosso plano de 2018, que tinham ligação, como eventualmente vocês conhecem através dos nossos materiais, com o desejo de atuar em algumas adjacências do nosso negócio, quer dizer, além da atividade core que a gente já exerce, de poder ser um player em algumas coisas a mais que agreguem valor para os nossos clientes. Então, nós realizamos 2 aquisições durante o ano passado, uma empresa chamada BLK, uma empresa chamada Portal de Documentos. São pequenas companhias, não têm um impacto material no nosso resultado, mas eu acho que avançam nessa linha que eu comentei de a gente atuar nas adjacências. E, finalmente, eu queria comentar a questão de retorno ao acionista, aqui na presença de vocês. Eu acho que é extremamente relevante sublinhar que a forte geração de caixa da companhia está sendo distribuída para os acionistas. Então, a gente está anunciando, né, na data de ontem à noite e hoje, distribuições adicionais de JCP e de dividendos, mas em especial de dividendos relativos ao quarto TRI, dividendos adicionais, que fazem com que as distribuições ligadas ao exercício de 2019 totalizem 3,5 bilhões de reais, um payout de 130% do nosso lucro líquido societário. Aqui tem mais alguns dados do nosso desempenho operacional no quarto trimestre. Eu não vou passar pelo slide inteiro, já falei sobre o mercado de ações. Aqui o crescimento também muito grande no trimestre, lembra que os números anteriores eram do ano contra ano, aqui a gente está falando mais especificamente, já entrando na apresentação sobre o quarto TRI de 2019, 25% no ADTV, 70% no ADV de índice de ações, né? Isso é o futuro de Bovespa, tem sido um produto de extremo sucesso nesse novo momento de sofisticação do mercado. Na parte de derivativos listados, também um crescimento bastante grande. Esses incluem os derivativos de juros e de câmbio, principalmente os de índice, como eu falei, estavam na categoria anterior. E no mercado de balcão também crescimento de 2 dígitos, tanto na linha de renda fixa como na linha de derivativos, que cresceu 18% nas novas transações e quase 15% no estoque de derivativos.
No desempenho financeiro do quarto TRI, destaque para o crescimento da receita, 20% contra o quarto TRI do ano anterior, com o principal destaque sendo o segmento de listados. As nossas despesas ajustadas cresceram 14,5%, vou falar disso um pouquinho mais adiante. EBITDA recorrente 29% e o nosso lucro líquido recorrente 21% com relação ao quarto TRI do ano de 2018. E agora eu vou passar para a Marcela e ela comenta um pouco o desempenho em cada um dos segmentos. No próximo slide, no slide 7, Desculpa, eu cometi uma indelicadeza, acho que eu não te apresentei, né? Então, a Marcela é diretora de RI, para quem não conhece, ela está na companhia desde 2015, já cumpriu uma série de atividades agora e assumiu essa relevante posição a partir do começo do ano. E queria aproveitar aqui para agradecer o Rogério Santana, que muitos de vocês conhecem, que foi nosso diretor de RI durante 6 anos, mais ou menos, e que assumiu uma outra posição na cadeira, então é muito legal a gente poder movimentar os nossos talentos dentro da B3, o Rogério fazendo uma coisa nova, vai interagir com as assets, vai interagir com as empresas listadas, e a Marcela juntando essa atribuição de RI com outras coisas que ela já faz na companhia, e obviamente com base no time de RI forte que a gente tem, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, parabéns, bem-vinda, e agora você pode falar do slide número 7. Obrigada, super honrada com a confiança e com a responsabilidade que foi depositada em mim. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Bom, então, continuando aqui na apresentação, no slide 7, a gente fala um pouquinho sobre o nosso desempenho no segmento no mercado listado de ações. A receita desse segmento cresceu 30% no quarto trimestre de 2019, na comparação anual. A gente teve um crescimento de ADTV de 25%, com um novo recorde de volume, que chegou a 19 bilhões de reais no quarto trimestre de 2019. Refletindo principalmente uma valorização do valor de mercado das companhias listadas aqui na Bolsa. Ainda na receita de negociação e pós-negociação, o ADV de contratos futuros de índices aumentaram cerca de 70%, refletindo o crescimento na negociação de mini-contratos, principalmente a negociação entre pessoas físicas e investidores de alta frequência. Finalmente, 2 outras linhas que merecem destaque. O número de contas ativas na depositária, como o Daniel já mencionou, quase dobrou esse trimestre comparado com o trimestre passado, atingindo 1.700.000 contas ativas na depositária. O impacto de receita desse crescimento foi parcialmente neutralizado pelos programas de incentivos para as corretoras que a B3 fornece. Por fim, 18 ofertas de ação ocorreram no trimestre, o que impulsionou a receita de listagem e soluções para emissores a crescer 60% ano contra ano. Passando para o próximo slide, vocês encontram detalhes, vocês encontram detalhes do desempenho do segmento de listados, de derivativos, de juros, moedas e mercadorias, onde tivemos aumento de 31% na receita. O principal fator por trás dessa performance foi o crescimento do ADV, volume, particularmente de contratos de juros em reais, que mais que dobrou no período, impactado principalmente pelos cortes na taxa de juros básica ao longo do trimestre e pelas mudanças de perspectivas para taxas de juros no curto e médio prazo. No próximo slide, o de número 8, a gente fala sobre o desempenho do nosso segmento de balcão, que representa 17% da nossa receita. A receita com instrumentos de renda fixa cresceu 15% no trimestre. O volume de novas emissões e o estoque de ativos cresceram 13% e 11%, respectivamente. Adicionalmente, o aumento na emissão de debêntures corporativas mais que compensou o efeito do resgate de debêntures emitidas por empresas de leasing, seguindo as restrições regulatórias que começaram em fim de 2016. O produto Tesouro Direto continuou a demonstrar uma sólida performance, com o número de investidores crescendo 57% e o montante investido expandindo 23%.
Adicionalmente, a reversão de provisão relacionada ao programa de incentivos direcionado a esse produto também impactou positivamente a receita do segmento. No caso de derivativos de balcão, novas transações, principalmente de swaps cambiais e contratos a termo, totalizaram 3 trilhões de reais no trimestre. No slide 9, mostramos a receita para o segmento de infraestrutura para financiamentos, que decresceu 16% no quarto trimestre de 2019. O desempenho do Sistema Nacional de Gravames, ou SNG, foi positivamente impactado pelo aumento de 13% no número de veículos financiados. No entanto, no sistema de contratos, foram implementadas alterações no modelo de negócios de nossos serviços em alguns estados. Neste novo modelo, em vez de transmitir dados referentes a contratos para as registradoras credenciadas pelo Detran, agora essas empresas, sujeitas às autorizações das instituições credoras, podem acessar a plataforma da B3 para buscar informações sobre os contratos de financiamento de veículos. Então, de uma certa forma, elas deixam de ser uma cliente da B3 para passarem a ser a B3 passa a ser uma fornecedora dessas empresas. O impacto financeiro mais importante desse modelo se refere à não existência de despesas atreladas ao faturamento, relativas ao pagamento feitos pelas registradoras, o que reduz tanto as receitas quanto as despesas da B3, porque a B3 costumava embutir o FII dessas registradoras no preço cobrado ao cliente final. Por fim, vimos o impacto positivo da consolidação de portal de documentos, que foi uma das pequenas aquisições que o Daniel mencionou. No slide 10, podemos ver o desempenho do segmento de tecnologia, dados e serviços, que teve alta de receita de 6% no período. O crescimento observado na linha tecnologia e acesso está relacionado à entrada de novos clientes no mercado de balcão, que pagam mensalmente para acessar nossas plataformas, e a de receitas de empresa de TI, a BLK, que nós adquirimos ao longo desse ano. No caso da linha de dados e analytics, o sólido desempenho reflete a valorização do dólar em relação ao real, uma vez que cerca de 47% da receita dessa linha é atrelada ao dólar. Agora a gente passa a falar um pouquinho de despesa, né? As despesas no trimestre, as despesas ajustadas totalizaram 312 milhões de reais, um aumento de 14% ano contra ano. O principal item de despesa da B3 é a despesa de pessoal ajustada, que cresceu 27% ano contra ano, impulsionada pelo reajuste anual de salários dos nossos funcionários, pela consolidação das despesas de pessoal das duas empresas adquiridas, BLK e Portal de Documentos, e também por novas contratações que nós fizemos. Esse aumento da despesa de pessoal foi parcialmente neutralizado por uma diminuição na linha de despesa com serviços de terceiros. Agora eu passo a apresentação de volta para o Daniel, que complementará as informações financeiras da companhia. Muito obrigado, Marcela. Vamos avançar só mais um pouco. O slide 13 mostra a nossa robustez financeira com a posição de caixa e aplicações financeiras. Do lado esquerdo, a gente vê a posição total de caixa, que foi no quarto tri de 2019 de 10,8 bilhões de reais no final do trimestre, e ele é composto por caixa próprio e caixa de terceiros. É importante, obviamente, dizer que esse caixa ele é parte importante do nosso negócio de ser a contraparte central do mercado financeiro de capitais do Brasil. Então, a parte que diz respeito ao caixa de terceiros, né, que é o lado azul escuro, ele é composto principalmente por colateral depositado por clientes na B3 que a gente guarda. E nas barras azuis claras do lado direito, azul claras do lado direito desse gráfico, a gente pode ver o caixa próprio da B3, que encerrou o trimestre em 7 bilhões de reais. E dentro desse caixa tinha 724 milhões de JCP e dividendos que já foram pagos para os acionistas durante o mês de janeiro de 2020. Do lado direito do slide, vocês podem ver o nosso perfil da dívida e a nossa alavancagem financeira e o cronograma de amortização. Nós
encerramos o ano com 4,3 bilhões de reais de dívida, e isso foi um indicador de uma vez dívida bruta sobre EBITDA dos últimos 12 meses. A nossa alavancagem pretendida para o ano de 2020 é de 1,5 a dívida bruta sobre EBITDA recorrente, e nós encerramos o ano um pouco abaixo disso, em função de termos feito uma amortização de debênture no último trimestre. Para o ano fiscal, como eu comentei no início, a gente fez pagamentos de dividendos e JCP e um pouco de recompra, que totalizam 130% de payout ratio sobre o lucro líquido societário. E para esse indicador de payout para o ano de 2020, a gente tem um guidance de 120% a 150% do lucro líquido societário. E para concluir a nossa apresentação, a gente mostra aqui a geração de caixa da companhia. Como vocês podem ver na tabela do lado esquerdo, houve um aumento significativo na quantidade de caixa gerado durante o ano, que atingiu 4,9 bilhões de reais. Os dois principais fatores por trás disso são o crescimento dos negócios, que a gente falou ao longo de todo o material, e também o valor de 1,2 bilhões de reais que a gente captou em debêntures ao longo do segundo semestre. E aí isso permite, como vocês podem ver do lado direito, uma destinação de caixa tanto para os investimentos da companhia, que totalizaram no CAPEX 280 milhões de reais, como para as pequenas aquisições e, finalmente, para os proventos que a gente distribuiu referentes ao ano de 2019, que foram de 3,5 bilhões de reais. Então, com isso, eu queria concluir aqui, reiterando que a gente teve um ano de grande crescimento, que a gente continua entusiasmado com o potencial de crescimento da companhia em função das variáveis de mercado que a gente falou, baixas taxas de juros e um apetite maior das companhias de utilizar o mercado de capital como fonte de financiamento. Também nos mercados de derivativos a gente tem visto bastante desenvolvimento. Acho que a companhia está muito preparada para essa nova era, tanto na parte de investimentos em sistemas, como na parte de desenvolvimento de produtos, como promovendo uma tarifação adequada para o crescimento dos nossos clientes. Isso tudo tem gerado bastante caixa, e a gente segue com o nosso compromisso de ter uma estrutura de capital eficiente, com algum endividamento de forma conservadora, porém podendo fazer grandes distribuições de proventos através de JCP, dividendos, e também do programa de recompra que a gente anunciou ontem à noite. Bem, dando continuidade então à nossa reunião, Daniel, Marcela, eu queria passar à B3 o selo Assiduidade APIMEC São Paulo Ouro por 14 anos de apresentações continuadas com a APIMEC São Paulo, ok? Isso muito nos orgulha, tá? Nós também. Obrigado. Bem, agora nós começaríamos então a parte de perguntas e respostas. Eu vou pedir então que cada um dos participantes que eventualmente venha a fazer perguntas, primeiro que se identifique e que limite a 2 perguntas para que todos possam fazê-las, tá ok? Então está aberta a sessão. Aqui na frente, só um minutinho, está vindo o microfone. Thomas Peredo, BTG Pactual. Queria fazer 2 perguntas, A primeira, a gente tem observado que os volumes do primeiro trimestre estão muito fortes, E agora, mais recentemente, aumentou muito a volatilidade por conta de questões relacionadas ao coronavírus, mas como que vocês estão vendo o cenário para frente? Obviamente, vocês não têm nenhum guidance de volume, é muito difícil prever, mas esse volume forte de curto prazo vai ajudar muito o resultado do primeiro trimestre, e para o restante do ano, como é que está a perspectiva um pouco mais macro de vocês? Vocês ainda continuam confiantes de que a taxa Selic vai continuar fomentando a vinda de pessoas físicas para o mercado, mais dinheiro também institucional, e também aumenta a volatilidade de futuros, principalmente do CDI, que estava
com uma perspectiva de ficar um pouco mais flat por conta da política monetária. E minha segunda pergunta é quanto ao endividamento, né? Esse ano vai ter o vencimento do bond de 2020, que é um bond em dólar de 600 milhões de dólares. E qual que é a cabeça do management aí para, obviamente, acredito que vai continuar com uma dívida desse tamanho. Esse bond tinha um hedge com parte da receita que é dolarizada aqui, está tendo uma performance um pouco pior do que o restante do business. Qual que é a cabeça? Continuar com essa dívida em dólar ou fazer uma emissão local, dado o patamar da Selic? Tá ótimo, Tomás. Obrigado. Excelentes perguntas. Então, começando pelo desempenho do negócio, de fato, esse primeiro trimestre vinha já muito forte em função dessa dinâmica nova de mercado que a gente vê, entrada de novos investidores e ofertas acontecendo na bolsa, no mercado. Então, um tom muito positivo e isso, obviamente, traz volumes legais para nós. Agora a gente tem um momento novo, que é recente, né, que é um momento de maior incerteza. Então, eu acho que isso vem, né, junto com estar no mercado, né? Estar no mercado significa experimentar momentos de maior entusiasmo e momentos de maior incerteza. O nosso papel aqui, evidentemente, é lidar com tudo isso com segurança, oferecer robustez nos nossos sistemas para a gente poder enfrentar esses momentos, né? E, evidentemente, isso traz um pouco mais de quantidade de negócios durante esses períodos de instabilidade também, né? A sua pergunta com relação ao que isso significa para o resto do ano, a resposta vai ser um depende, né? Depende onde isso vai terminar. Ou seja, é um período temporário de instabilidade por causa de uma dúvida sobre o futuro, né? E depois, quando a dúvida for esclarecida, a gente vai ter esclarecido isso de dizer o futuro vai ser ok, e aí a vida continua nos patamares, eventualmente, que a gente experimentou um pouco antes desse período. Acho que repetir o que a gente viu nas últimas semanas ao longo do ano todo é muito pouco provável e nem seria desejável que a gente vivesse tanto tempo com esse grau de incerteza, essa pouca visibilidade. Então, a falta de visibilidade vai passar. E aí o que virá adiante pode ser, como eu falei, um cenário bom, e aí tudo bem, passou a instabilidade, ou pode ser um cenário de maior preocupação, de realmente um impacto grande no crescimento do mundo. E eu acho que o que a gente está vivendo nas últimas semanas é o fato que a gente não sabe em qual desses dois respostas a gente vai estar. Se a gente tiver um cenário de menor crescimento no mundo todo, isso provavelmente repercute por aqui também. Então, eu acho que o que é legal sobre o modelo que a B3 construiu ao longo dos anos é que a gente tem diversas fontes de receita e diversos lugares onde o mercado se encontra para gerar resultado para nós em diferentes cenários, né? Então, se tem um pouco mais de entusiasmo com crescimento, com investimento, etc., o segmento equities reflete isso. Se tem eventualmente um pouco mais de preocupação, um pouco mais de vontade de redear, etc., tipicamente o segmento derivativos acaba refletindo isso daí. Então, embora, como você falou, obrigado, eu não consiga dar guidance de que vão ser os volumes, eu acho que a gente está bem posicionado e os números que a gente publica todo dia sobre volumes do primeiro trimestre indicam que a gente vai ter bastante resultado positivo a respeito disso. Mas a gente torce para que essa incerteza seja superada logo, né? Acho que o mercado vem crescendo, especialmente no mundo todo, há bastante tempo. Não é incomum que depois de um longo tempo de crescimento, quando vem uma dúvida, essa dúvida tem um impacto grande, porque é meio que a desculpa para fazer um ajuste que eventualmente estava na hora de acontecer em vários mercados do mundo, e agora a gente vai ter que acompanhar com cuidado para ver qual é a velocidade de recuperação disso e para onde isso se desdobra. Segunda pergunta ligada ao endividamento, a gente de fato tem endividamento em dólares. O endividamento em dólares está fully hedgeado com um instrumento financeiro, então não depende apenas das nossas receitas em dólares, nós temos um swap para fazer o hedge disso, então não há impacto do ponto de vista de desencaixe financeiro da companhia adicional em função da gente estar com um câmbio que se movimentou bastante aí nos últimos dias.
Esse bond vence em 2020, em julho de 2020. Eu sempre falo 2020, mas agora chegou 2020, né? Então agora eu tenho que falar quando que é. Então ele vence em julho de 2020 e a nossa pretensão é emitir novas dívidas. A gente vai avaliar os diferentes mercados. O mercado local tem mostrado bastante profundidade e tem nos atendido nas demandas de debêntures que a gente tem emitido. A gente não pretende aumentar a exposição cambial do nosso passivo, então é ficar também em alguma modalidade aí de ou moeda local ou moeda internacional e depois redear para não expor a companhia demais a isso, embora a gente tenha receitas em dólares, o que eventualmente permita uma reflexão em algum momento sobre isso. Mas nesse momento, acho que a ideia é avaliar os diferentes mercados e fazer uma ou mais emissões ao longo do ano para que a gente possa rolar essa dívida e inclusive aumentar um pouco o nosso endividamento, né? Quando a gente dá o guidance de 1,5 vezes EBITDA versus o que a gente fechou de 1 vez EBITDA em dezembro, isso indica que a gente tem apetite para ter um pouco mais de dívida no balanço. Vai depender das condições, vai depender do preço, vai depender da situação de mercado, mas a gente acha que a gente está sempre falando aqui de dívida bruta, né? Dívida líquida hoje é basicamente negativa em função do caixa que a gente carrega, mas a gente sempre trata de dívida bruta porque o caixa serve para atender as clearings. Então, a gente acha que ao longo do ano a gente consegue refinanciar isso com bastante segurança e manter essa estrutura de capital. Bom dia, parabéns pelo resultado. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma crítica construtiva como usuário do sistema da Bolsa, não como acionista. Como acionista, eu acharia que seria mais interessante incluir aqui o lucro recorrente ano contra ano. Apesar de que, analisando a parte financeira, a gente podia conseguir no site. A outra crítica construtiva é que eu telefonei para o Departamento de Relações com Investidores, em meados do dia 10 de fevereiro, para confirmar o evento que hoje se realiza, quando que seria a divulgação do resultado. E a pessoa me fez esperar, exigindo o nome completo, não podia ser só prenome, e me deu a data do dia 17. E eu, inclusive, conversei com a pessoa, esclareci que no site, aquela bolinha azul ou verde ou turquesa que mostraria o evento da divulgação do resultado não estava aparecendo no calendário. Então, eu gostaria que o setor de relações com investidores verificasse se, de fato, aquela corzinha da bolinha que marca o evento de hoje estava marcando. Agora, outra coisa que eu lembrei de comentar é o seguinte. Eu estive no Banco Itaú, aqui na Rua Boa Vista, onde antigamente se apresentavam as cartelinhas, né, os cupons. Até hoje é o Departamento de Atendimento aos Acionistas Escriturais. E lá falaram que eles não dão mais OTA, ordem de transferência de ações, e que tem de ser dirigido à corretora para solicitar a formatação de uma OTA para levar já com a firma reconhecida. Então, eu estou falando isso não como acionista, nesse aspecto sobre o aspecto dos milhões de brasileiros e não brasileiros. Eu sou brasileiro, apesar que seja filho de japonês, que tem essa dificuldade. Quando eu fui no Bradesco, eu estou comentando aqui não para atacar essas instituições, porque eu sou correntista de ambas, mas para mostrar a indignação de porquê de tanta complicação. No Bradesco, eles falaram que a OTA é para transferir não diretamente para a corretora que eu quis, mas para a corretora do Banco Bradesco, para depois eles providenciarem. Então, eu gostaria que a B3 verificasse uma certa normalização, porque cada vez mais usuários vão sofrer.
Eu sou um deles. E outra coisa, para finalizar, eu gostaria de saber, depois desse grande evento semanal que ficou mais repercutindo do que a própria dificuldade que a CVC está enfrentando, que é o caso do IRB, mostra o quanto de cautela o acionista tem de ter. A B3, até alguns anos atrás, a bolsa era das corretoras, não era capital aberto. Lógico que depois a BMF e tal. Eu só estou tocando nesse assunto pelo seguinte, e eu faço inclusive uma pergunta cuja resposta pode ser feita depois por um outro setor, talvez mais apropriado para isso. Acredito que o sistema volumoso de data, Big Data, que a B3 necessita, ela usufrua da nuvem, talvez, é uma suposição só. Agora, a pergunta que fica, cuja resposta não precisa ser dada agora, é o seguinte: as posições antigamente, nós recebíamos via correio, todos os usuários podiam receber via correio o fechamento de cada mês, por escrito, vinha pelo correio. Depois ficou opcional, de pagando-se uma taxa, receber isso daí. Tem muita gente que nem sabe disso. Então, a pergunta é o seguinte, essa aqui, depois, para não tomar o tempo, desculpe a todos os ouvintes e os presentes, mas é o seguinte, a corretora manda os dados para o computador, servidor da B3. Até quando que ela tem capacidade de mudar o passado? A nuvem é chaveada, é bloqueada, de tal modo que nem a corretora possa corrigir sem a anuência da B3? Isso é muito importante. Por quê? Depois eu explico por quê, se caso precisar, né, perante algum inspetor ou ouvidoria da B3, que para se chegar até a ouvidoria da B3 ou das corretoras é muito difícil. Por favor, se puder abreviar um pouquinho. Viu, obrigado. Harold, muito obrigado e eu peço desculpa a todos, né? Eu vou terminar aqui minhas críticas e minhas interrogações pelo bem do Brasil, porque eu já sou brasileiro e daqui para frente muitos brasileiros vão precisar da ajuda da B3. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pelos comentários, e depois, na saída, no café, a gente fala bilateralmente. Eu tento encaminhar o senhor para esclarecer essa última dúvida aí com relação à segurança das informações. A gente tenta cuidar bastante bem disso, mas eu agradeço as críticas, as sugestões. Acho que parte do nosso papel é ouvir isso, acolher isso e transmitir internamente para as áreas operacionais, para que a gente possa, ao longo do tempo, melhorar a experiência de acionistas como o senhor e outros. Muito obrigado. Perguntas? Bom dia, Mitsuko RT Vertex. Por gentileza, será que o senhor poderia dar algum número, algum dado com relação à tecnologia? Quer dizer, hoje, quanto a B3 faz de investimento para comportar esse volume de 20, 30 bilhões? E o sistema hoje comporta até quanto? Obrigado. Obviamente, tecnologia é um assunto muito importante na companhia. A gente teve um CAPEX ano passado, como eu mostrei, de 280 milhões de reais. Eu diria que a maior parte disso, sem dúvida nenhuma, foi em aprimoramentos nos nossos sistemas. A gente tem gastado algum recurso, como alguns de vocês acompanham, na reforma dos nossos edifícios, tanto esse como o da 15, que a gente está construindo, acho que um parque de escritórios um pouco mais moderno para os nossos colaboradores, mas exceto por isso, é fácil dizer que bem mais da metade dos 280 milhões foi gastado em investimento em tecnologia. Em duas coisas, tanto na aquisição de novos equipamentos, né, e sempre que você adquire novos equipamentos, você também adquire nova capacidade. A gente não troca 6 por meia dúzia, a gente, quando põe uma máquina nova, põe uma máquina mais robusta, e também tecnologia no sentido de
implantação nos nossos sistemas de novos produtos, novas facilidades, novos serviços para atender às demandas de crescimento e desenvolvimento do mercado. Então, a tecnologia é absolutamente central aqui. A gente tem, de fato, lidado com volumes cada vez maiores, né? E isso tem colocado um desafio importante para as nossas áreas de tecnologia de operações, que eu acho que tem se saído muito, muito bem. Então, a gente se orgulha de poder ter enfrentado esses últimos aumentos de volume, né? E a gente sempre se prepara para ter uma margem de segurança entre aquilo que o mercado está operando e a capacidade máxima dos nossos volumes. A gente não divulga, né, de forma aberta os limites de capacidade que a gente tem. Os nossos reguladores acompanham isso com frequência, com bastante atenção, então existe uma interação muito próxima e colaborativa entre as autoridades que regulam o sistema financeiro no Brasil e as áreas técnicas da B3, para ter certeza que a gente sempre está cumprindo o nosso dever com responsabilidade para poder lidar com maiores volumes. Perguntas? Quantos colegas da plateia pensam, Daniel, Marcela? Queria colocar uma questão, está relacionada ao próprio desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né? A Bolsa, em todas as etapas da história dela, não só a antiga Bovespa, como as demais que existiam no Brasil, tem tido uma dificuldade muito grande de atrair as empresas de porte pequeno e médio para abrirem o capital e negociarem suas ações na Bolsa. Eu queria que vocês comentassem o que a B3 pensa em relação a isso, no sentido de trazer esse importante segmento para ser negociado. Perfeito, muito obrigado e um ótimo ponto. De fato, hoje a gente tem aproximadamente 300 companhias listadas no Brasil e isso é um número pequeno, né? Comparado com o vigor do nosso setor privado e a complexidade da nossa economia. Historicamente, o mercado de capitais tem sido pouco acessado, Harold. A gente, né, acho que não caberia aqui entrar numa grande discussão dos inúmeros fatores que levaram a isso, mas eu acho que é importante citar que a gente está passando por um momento de transformação importante, né? Porque o mercado brasileiro ele tinha um problema de demanda por parte dos investidores, já que a taxa de juros era tão alta que era mais interessante, em muitos casos, ficar investido em títulos públicos com baixo risco do que se voltar para o mercado de capitais. Mas ele também tinha um problema de oferta. Por quê? Porque as companhias, muitas vezes, encontravam, especialmente no setor público, formas de financiar o seu crescimento que permitiam elas empreender projetos, fazer fábricas, fazer aquisições, prescindindo de emitir ações no mercado de capitais. Eu acho que essa segunda parte, essa mudança, ela também é muito importante desde 2016 e com bastante intensidade no período de 2019, né? Uma mudança na forma como o governo interfere ou participa, né, do financiamento às companhias, seja em equity, seja em dívida, onde ele foi bastante atuante nos últimos anos. Então, esse é um fator, vamos dizer assim, externo à B3, que eu acho que é importante e que já tem trazido mais interesse nas companhias de se aproximar de uma emissão de ações. O segundo ponto que eu acho que é importante é o que a B3 tem feito, né? Então, a gente também tem trabalhado para nos aproximarmos de mais companhias, de companhias menores, inclusive. Isso se faz tanto diretamente como através de diálogo com os bancos que em muitos casos apoiam essas companhias, né, para a gente promover mais listagens. A gente recentemente teve um IPO de pequeno porte aqui na companhia, há poucas semanas, acho que é um caso de muito sucesso, uma empresa industrial, com participação, né, de um private equity e fazendo uma oferta aí ao redor de 200 milhões de reais, o que não é comum por aqui, mas a gente espera que se torne mais comum. Eu acho que todas as empresas grandes um dia foram pequenas, né? E a gente quer ser exatamente essa casa que permita a entrada das companhias. Existe uma outra discussão, isso também está na nossa pauta e na pauta do regulador da CVM para este ano, que é discutir o que a gente chama de regime de informações das companhias, né? Que está ligado ao vamos dizer assim, o dever das companhias de dar o disclosure adequado, mas quanto ônus isso causa, né? E eu acho que para companhias menores existe uma vontade, não posso dizer aonde essa regulação vai terminar, mas eu acho que existe já manifestado uma vontade de refletir sobre
a adequação do regime de disclosure que existe hoje, se isso também funciona para companhias pequenas da mesma forma, ou se a gente deveria ter algum tipo de tratamento distinto para empresas de menor porte. Então, acho que essas 3 ações, né, a vontade dos investidores, e o menor ação do governo e as ações de B3 reguladores, eu acho que tudo isso contribui para que a gente possa ter maior listagem de companhias menores aqui. E esses investidores de varejo, tanto através de investimento direto pelas corretoras, como através de fundos de ação, eu acho que também promovem muito isso, né? Quando a gente vê o crescimento do AUM das assets, né, alocado em ações, isso é muito significativo e não vai dar para, com esse dinheiro, comprar sempre as mesmas ações. Vai ter que se buscar ações diferentes, inclusive ações de menor liquidez e menor porte, o que é bom para compor qualquer tipo de carteira diversificada. Ok, obrigado. Pergunta aqui. Bom dia. Fábio Oban, da Polyface Invest. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os números de CPFs registrados na Bolsa Brasileira. O crescimento percentual parece robusto, mas ainda é uma participação ínfima, considerada que menos de 1% ainda da população brasileira. Se pegar só a camada A brasileira, talvez aí a gente já tenha mais de 5% e não se reflete diretamente aqui. Eu queria entender qual o trabalho que a Bolsa vai fazer em relação a isso. Historicamente, existiu algum investimento e algum nível de atenção para trazer o pequeno investidor e descentralizar essa presença em mais brasileiros? E eu queria entender se vocês vão atuar ativamente em cima disso, ou se vocês vão delegar isso para as corretoras, como isso acaba acontecendo hoje, que acabam puxando esses investidores. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque está diretamente ligado ao crescimento do negócio. Quando a gente fala de oportunidade de expansão de receita, isso é um drive importante. Obrigado, Fábio. Eu acho que é importante dizer que essa atuação ela acontece em conjunto, né? As pessoas não interagem diretamente com a B3, né? O modelo no Brasil e em quase todos os lugares do mundo é um modelo através da intermediação, através das corretoras, né? Então eu não estou dizendo que a gente não vai fazer e nem que só eles vão fazer, ou o contrário, os dois têm que fazer. Não basta um só fazer, né? Então esse é um papel que a gente tem, que a gente assume, né? A gente criou já há alguns anos, né, uma área dedicada ao desenvolvimento de pessoa física aqui. A gente tem trabalhado bastante nessa área. Um pouco tem a ver com a atuação mais direta, e aí tem questões de comunicação, questões eventualmente de educação mais adiante que a gente está trabalhando, né? E o outro lado tem a ver com o nosso diálogo com as corretoras para duas coisas. Um é que a gente tem que ter produtos bons, né? Produtos adequados para as pessoas físicas. E outro que a gente tem que ter programas de incentivo. Então, depois a gente pode discutir um pouco mais, mas assim, a gente tem investido bastante dinheiro, né, em promover o desenvolvimento e o crescimento das carteiras de pessoas físicas das corretoras, transmitindo incentivos para as corretoras, né, no programa que a gente tem de atração de novos investidores para depositário, onde a gente faz esses incentivos econômicos de acordo com metas que a gente estabelece para as corretoras de trazer novos clientes, e também no programa do Tesouro Direto, né, que embora não seja exatamente, né, o mercado de ações, mas tem se provado um bom produto de entrada para as pessoas que tradicionalmente, historicamente, pelos motivos que a gente conversou, estavam aplicados em renda fixa, faz uma migração desse exposure de renda fixa para o ambiente de bolsa e o ambiente de corretoras através do Tesouro Direto, e depois migra para investimentos maiores. Então, é super prioridade para a gente, é super importante. Eu concordo totalmente com você que a gente está muito aquém do nosso potencial. A gente tem visto um crescimento acelerado, esse crescimento tem que ser feito com qualidade, né, para as pessoas virem sabendo, né, que pode acontecer uma semana como aconteceu a semana passada, né, e saberem
por outro lado, que pode ter um potencial grande de ganho no longo prazo. Vai ter pessoas que vão escolher fazer isso diretamente, vai ter gente que vai escolher fazer isso através de fundos. Para nós, as duas formas são absolutamente legítimas e desejáveis, porque o mercado saudável, ele tem que ter a pessoa física, ele tem que ter o institucional local, ele tem que ter o institucional estrangeiro. Então, essas três peças, né, que a gente traz, elas se complementam, eles têm opiniões diferentes, e o mercado é o lugar onde essas diferenças de opiniões se resolvem através de preços, né? Então é super importante, super prioritário, a gente acredita muito no potencial disso, tem muito dinheiro ainda para crescer nesse segmento, e ele vai depender dessas ações combinadas, tanto da Bolsa como das corretoras, e a gente apoia muito o esforço deles. Oi. Tivemos duas perguntas do streaming. A primeira foi da Mariana, do UBS. Bom dia a todos. Gostaria de entender por que a taxa efetiva de imposto veio mais alta nesse trimestre. E a segunda foi do Diego Sarmento, Oceano Investimentos. Vocês possuem algum target de alavancagem financeira olhando mais para o longo prazo? Podemos trabalhar com um ratio de dívida bruta EBITDA recorrente de 1,5? Tá bom, eu vou pegar a segunda primeiro, já que eu estou com o microfone, e depois a Marcela pega a do imposto. Então, para o Diego, o nosso target é feito anualmente, né? A gente só divulga o guidance para um ano, a gente discute isso com essa frequência, mais ou menos, no nosso conselho, e a decisão, por enquanto, é para o ano de 2020 a gente ter 1,5 vezes a dívida sobre EBITDA. A gente entendeu, né, no passado, a gente já teve outros momentos, né, na companhia, vocês vão lembrar que a gente tomou mais endividamento na época que nós fizemos a combinação de negócios entre BMF-Bovespa e CETIP. Logo em seguida, a gente fez um compromisso e divulgamos isso de que a gente iria desalavancar a companhia. A gente chegou a ter quase 3 vezes dívida sobre EBITDA dos 12 meses. Depois a gente baixou isso até mais ou menos 1 vez. E depois a gente manifestou que entendia que a estrutura desejável era de 1,5 vezes dívida sobre EBITDA. No ano passado, ficamos um pouco abaixo disso em função de uma questão temporal do vencimento da debênture ter acontecido no final do ano. E a gente ter optado por não rolar, por isso a gente reviu para 1 vez, mas não foi uma mudança de mentalidade nem de desejo de onde a companhia deveria estar. Então a gente fica com 1,5 para 2020 e sempre, obviamente, sujeito a rever isso dependendo do nosso ambiente. Endereçando a primeira pergunta da Mariana, nós temos uma operação de endividamento através da nossa subsidiária CETIP Luxemburgo, e esse endividamento ele causa variações cambiais, tem tanto impacto na nossa linha de despesa financeira quanto na nossa linha de impostos. Então, a depender do movimento do câmbio, essas duas linhas podem flutuar, mas o efeito líquido das duas flutuações ele deveria ser net zero, né? Então, o que aconteceu nesse trimestre foi que houve um impacto na linha de imposto em função dessa operação, desse endividamento da CETIP Lux, que acabou puxando um pouco para cima a nossa taxa de imposto. Mas ajustado, a taxa de imposto estaria bem em linha com o que a gente observou nos outros trimestres. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Luiz Safran, associado à PIMEC, parabéns pela apresentação. Eu faço acompanhamento de inúmeras empresas focadas em LGPD, ou seja, a jornada de LGPD nas empresas. Você poderia passar para nós, se for, caso fosse possível, um breve histórico da jornada da B3? Obrigado. Poxa, Luiz, obrigado. Um bom tema sobre o qual eu não estou suficientemente informado para te responder agora. Então, a gente tem feito um trabalho importante, liderado pelas nossas áreas jurídica e de controles internos. É um assunto que está super no topo da agenda. Eu vi o quadro geral do que a gente está pretendendo fazer. A gente criou uma área de dados dentro da companhia, uma diretoria no ano passado, para gerir um pouco a massa de dados e também essa governança, e tem um trabalho sim que está sendo feito disso, mas eu prefiro não me aventurar aqui a te dar mais detalhes porque eu vou me embananar.
Então, a gente pode falar depois, eu pego o seu cartão e a gente fala sobre isso. Obrigado pelo ponto, mas super, super crítico. Mais alguma pergunta? Bem, não havendo mais perguntas, em nome da APIMEC São Paulo, eu agradeço a participação da Beatriz aqui conosco, o Daniel Sonder e a Marcela, e passo então a palavra ao Daniel Sonder para as considerações finais. Tá bom. Pessoal, a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos acompanhar. Mais informações a gente pode dar no site de RI, tem call mais tarde em inglês para quem quiser, tem todas as apresentações e, obviamente, tem os nossos telefones e e-mails. A gente fica super à disposição de vocês e é muito legal ter a presença e o engajamento de todo mundo que nos acompanha. Obrigado pelo apoio. Obrigada. Muito legal ter pergunta isso mesmo.